Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira, dia 9 de junho. Você que nos acompanha em todo o Brasil pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, também pela NET e Claro TV. Você nos acompanha pela Neo TV no Paraguai e no Brasil, pelo portal sba1.com, também pelo canal do Boi no Facebook, todas as dezenas de páginas que levam o nosso programa e também a TV Imaculada, que está linkado no Agricultura BR a partir de agora, levando o nosso programa em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela sua audiência. Começa o programa de hoje falando a respeito de mercado do boi gordo. Olha, nós temos visto um cenário de pouca movimentação. A indústria tenta insistir em propostas mais baixas, mas não conseguiu segurar o ritmo que nós tínhamos, principalmente nesta começo de semana, nesta terça-feira. Nesta terça-feira, as propostas tiveram que subir e melhoraram bem em relação ao cenário do mercado físico nacional. Mas antes de você ver os indicadores do mercado físico, você vê agora mercado futuro, posições de curto prazo aqui para a arroba do boi gordo. Nós temos hoje mercado futuro com alguma queda, com algum recuo. Posição de julho, R$ 327,85 a arroba, uma queda de 0,23%. Agosto, R$ 332 arroba e R$ 332,45 arroba, vindo totalmente estável. Posição de setembro também próxima à estabilidade, R$ 332 por arroba do boi gordo, é a B3, trazendo as informações do mercado futuro. Posição de novembro, R$ 333,50, queda de 0,77%. São os destaques que trazemos agora com boi gordo na B3. Falamos de soja, agora no Agricultura BR, temos ainda todas as questões ligadas a Estados Unidos pressionando o mercado, principalmente em relação ao cenário climático. Por lá, um mês diferente, o mês de junho não é normalmente um mês determinante em relação ao desenvolvimento da soja norte-americana e com isso também em relação aos valores. Mas qualquer pontuação que mostre um cenário positivo ou negativo para a produção naquele país, neste momento mexe muito com o mercado. Por quê? Porque nós temos um cenário de oferta e demanda extremamente ajustado, com uma oferta que qualquer redução mexe muito com o mercado, e olha que nós estamos falando da campanha 21-22. Veja só que nós temos neste momento a soja devolvendo, Chicago devolvendo um pouco dos negócios, né, das posições que ganharam durante esse acumulado de semana. Agora nós temos aqui uma queda de 1,6%, 1,7% para as posições de curto prazo. Julho vem a $15,52 mais 4 o bushel, vai perdendo bastante. Posição de agosto, $15,12 mais 2 o bushel. Setembro, $14,53 mais 6, enquanto que novembro vem a $14,29 o bushel, aí perdendo quase 2% a posição de novembro. O que nós temos neste momento no mercado norte-americano? Primeira questão é que em relação ao fator climático não mudou muita coisa não. Tem alguma realização? Tem. Muita gente embolsando um pouco do que ganhou nesses últimos dias. Soja, pelo que nós temos conversado com analistas de diversas empresas diferentes, Chicago tem espaço e pode e provavelmente deve seguir em alta, na opinião geral de quem já passou. Só essa semana aqui nós trouxemos aqui 3 analistas participando ao vivo. Deve continuar subindo. Contudo, amanhã nós temos o relatório de oferta e demanda. Relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Os últimos levantamentos trouxeram alguma frustração para as expectativas de mercado. Então, se haveria um dia para se embolsar um pouco dos ganhos, seria esse. Claro que o mercado também vem influenciado em relação a petróleo, por exemplo, mas as coisas continuam bastante estáveis. O que nós temos apresentado praticamente de maneira diária aqui no Agricultura BR e apresentado com queda
é o dólar. Você vai acompanhar comigo agora como é que está o dólar comercial. Nós temos aqui a moeda norte-americana com alta no dia de hoje, agora uma alta expressiva para o dólar. 0,61% de elevação para a moeda norte-americana, negociada a R$ 5,06 mais 5 para o dólar comercial. São os negócios que eu destaco agora com a moeda, hoje subindo, e é por conta dessa alta que eu falo com Walter Pulga Júnior. Pulga, olha só, uma alta expressiva, né? 0,61%, alta de momento, é uma alta expressiva, mas nada que devolva dólar para R$ 5,10, continua, inclusive, muito aquém disso. Inclusive, nesses últimos dias, nós até ouvimos o dólar em algum momento subindo e depois fechando em queda. Como é que está o mercado da moeda norte-americana e principalmente o mercado financeiro agora? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O dólar reage, na verdade, Fabiano, por conta dessa alta no índice de preços ao consumidor. A alta esperada por analistas do mercado era de que o nosso índice de preços ao consumidor amplo, chamado IPCA, fosse de no máximo 0,70%. Mas o número veio acima disso, né? Ele apresentou uma alta de 0,83% em maio, bem acima da média das estimativas de instituições financeiras que foram ouvidas pelo Banco Central e também por analistas de mercado, até pelo jornal Valor Econômico, né? Bom, a energia elétrica acabou sendo o índice individual de maior peso na taxa. Bom, se a inflação tende a uma alta acima do esperado, lógico, a taxa de juros também vem junto. Por volta das 10 horas da manhã, os contratos de juros negociados no depósito interfinanceiro, né, para janeiro de 2022, por exemplo, saltavam de 5,12% no ajuste anterior para 5,18%. Ou seja, temos alta também para juros negociados no mercado futuro para janeiro de 2023 e também para janeiro de 2025. Se há uma perspectiva de alta dos juros, lógico, há uma pressão, ou melhor, um impulso para o dólar, e é isso que nós estamos vendo agora. O dólar chegou a passar de R$ 5,06, neste momento está R$ 5,06 mais 40, tem uma alta de 0,60%. Mas longe de voltar, como você bem lembrou, Fabiano, a faixa de 5,10, 5,20 ou mesmo 5,30. Embora permaneçam as perspectivas de que no futuro, no final do ano, nós tenhamos dólar ainda na faixa de 5,30, há uma visão positiva da economia brasileira e isso já repercute para analistas e consultores do mercado internacional. Kenneth Rogoff, ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, viu com surpresa a reação positiva da economia brasileira. Numa entrevista hoje ao jornal Estado de São Paulo, ele vê com bons olhos a recuperação rápida da economia brasileira, apesar dos problemas como lento avanço da vacinação e dificuldades para manter as contas do governo em dia. Mesmo assim, há uma visão positiva da economia brasileira. Isso não impedirá uma recuperação do real. Portanto, essa alta provisória que nós temos, provisória, né, paliativa, vamos dizer, momentânea do dólar, não muda muito o quadro, como você bem lembrou. A perspectiva é de que tenhamos daqui a alguns dias dólar na faixa de R$ 5,00 ou abaixo disso. É esperar para conferir. Agora, vale lembrar, eu gostaria de tocar no assunto importante, já está na mesa do presidente Jair Bolsonaro, viu, Fabiano, a decisão para sancionar ou não aquele projeto do Congresso Nacional que recompõe o orçamento do governo federal e permite que o Ministério da Agricultura disponha de 3,5 bilhões de reais para subsidiar o financiamento dos produtores rurais neste Plano Safra. Portanto, nós temos aí uma tranquilidade neste momento para a ministra Tereza Cristina, que espera a devolução não só daqueles 2,5 bilhões de reais que o Congresso retirou do orçamento do Ministério da Agricultura, né, mas acrescentando mais 1 bilhão aproximadamente, 1 bilhão de reais, permitindo aí que a ministra possa anunciar brevemente o Plano Safra, ainda não viabilizado, o que deve ocorrer daqui a 2 semanas. Vale lembrar que esse projeto do Congresso foi aprovado já na semana passada, com 1 semana de atraso, mas só chegou à mesa do presidente Jair Bolsonaro para vetar ou para aprovar ontem. Portanto, não é surpresa que nós tenhamos aí uma certa tensão no Ministério da Economia e também no Ministério da Agricultura em torno do Plano Safra. De qualquer modo, em 2 semanas poderemos ter o anúncio do Plano Safra, enfim, com recursos suficientes para atender a demanda do setor. Vamos aguardar, Fabiano, é com você.
Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Olha só, nós vamos dar uma olhada agora como é que vem soja negociada nos portos. Você viu que hoje soja tem queda, né? Nós temos uma pressão sobre soja em Chicago, ou o dólar até sobe um pouco. Entretanto, aqui para entrega em junho ainda, nossa equipe trazendo junto com a Grãos Corretora um valor bem inferior àquele que nós estávamos vendo recentemente aqui no canal do Boi, junto com o pessoal da Granos. Veja só que o valor de referência é de R$ 170 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá. Portanto, queda hoje, queda aí vindo aí Porto de Santos perdendo R$ 4,00, Paranaguá R$ 3,50, quando comparamos aqueles valores de referência que nós tínhamos nesta última terça-feira. Falamos agora a respeito dessa questão climática. Nós temos algo agora que mostra que não tem influência nem de El Niño, nem de Laninha para o clima, e isso trouxe umas chuvas atípicas, principalmente para o centro-sul do Brasil. Aliás, foram muito bem-vindas, mas choveu, chove no Paraná, chove no Mato Grosso do Sul, chove em parte do Mato Grosso também, São Paulo, e isso trouxe um alívio muito importante, primeiro para a questão da saúde das pessoas, mas claro que também para o desenvolvimento das culturas no campo. Mas quem explica esse fenômeno é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É o tempo instável, grande destaque de Mato Grosso do Sul, São Paulo e todos os estados da região sul, viu? É uma chuva típica aí para esta época do ano no Brasil Central, e isso se deve à neutralidade climática que permite que as frentes frias avancem aí pelo interior brasileiro. No decorrer dos próximos 5 dias, a chuva fica bem concentrada no estado paulista, também Rio de Janeiro e sul de Minas, com acumulados que oscilam entre 5 e 30 milímetros. Atinge áreas de citros e de café, principalmente, viu? Já no centro-oeste, o único estado que recebe pancadas de chuva significativas é Mato Grosso do Sul, com volumes que podem até mesmo passar dos 30 milímetros em uma cidade ou outra. Já Goiás e Mato Grosso seguem com tempo bem seco. No sul do Brasil, a chuva ocorre nos 3 estados da região no decorrer dos próximos 5 dias, com acumulados bem significativos. Atinge áreas de feijão e plantações de fumo. Os índices de água no solo estão bem elevados no sul do país e muito baixos entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Mas a expectativa é que essa situação mude, viu? Com a chuva que ocorrer nesses próximos 5 dias, há uma boa chance aí de reposição de água no solo nessas áreas em azul do mapa. Entre os dias 13 e 17, a chuva dá uma trégua e retorna aí a partir do dia 18 de junho. É isso, Fabiano. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes do tempo. É com você. Tá certo, Renata Ferreira. Daqui a pouco, então, ela volta com mais informações sobre a previsão do tempo. Ainda hoje, você vai saber como é que vem o mercado do café, análise da Stonex ao vivo aqui no Agricultura BR. E em instantes, depois do intervalo, nós vamos falar sobre compostagem e como trabalhar de uma maneira que traz muita economia aí para o produtor rural brasileiro. Eu vou para o intervalo comercial e você aproveita para entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp. O número é 67991733737. Eu volto já. O assunto agora no Agricultura BR é compostagem. E eu ouvi falar e achei muito interessante, eu gostaria de trazer aqui para o produtor rural brasileiro que nos acompanha em todo o país, a chamada compostagem 333. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Diego Pelizari, gerente comercial de compostagem da Corem Agricultura e Ambiente. Diego, eu achei muito interessante porque isso traz alguns tipos de economia, principalmente para algo que é o que mais valoriza uma propriedade rural e tem ficado mais escasso, que é água. Como é que funciona esse procedimento de compostagem? O que ele tem de inovador? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, tudo bem? A compostagem, né, é um processo de reciclagem de resíduos orgânicos e é muito importante que se tenha uma atenção especial com esse processo, porque ele é um processo biológico, né? Então, a gente vê que cada vez mais as pessoas, né, os produtores rurais, as próprias indústrias, né, estão aproveitando esse momento, né, que a gente vem passando de necessidade de aprimorar os manejos agrícolas, principalmente aí para reduzir
outros insumos que estão com os seus preços subindo, né, dentro do processo no manejo agrícola de forma geral, né, e isso tem voltado a atenção para a compostagem. A compostagem, por ser um processo biológico, ela precisa ter os cuidados necessários para que, ao final desse processo, né, esse resíduo orgânico que entrou, né, nesse processo, ele saia como um adubo orgânico de qualidade, né, física, química e principalmente biológica, né? Então, é uma junção de tecnologias biológicas que entram no processo, junto com o manejo bem feito, com cuidados, né, que devem ser tomados durante esse processo, para que consiga ter aí um produto de qualidade, né? E esse ganho não é só no produto final, como você bem colocou, é no processo, né? Então, como você citou, a economia de água, né, em muitos processos de compostagem, tem-se adição de água durante o processo, porque por ele ser biológico, ele precisa ter uma umidade ali de 40% a 60% para ele acontecer de uma forma correta, né? Então, se você conseguir fazer um manejo bem feito junto com a adição desses micro-organismos, você consegue reter mais água durante o processo, né? E aí você evita que tenha essa adição de água, sem falar que o processo mais rápido, você consegue levar o produto para o campo antes, né? E aí você também evita novas adições de água, é por isso que tem a economia de água. A questão de água, é importante lembrar que na adição, isso já aconteceu com alguns produtores, se pode perder, feito de uma maneira incorreta, você pode perder qualidade também do material final da compostagem. Em relação a tempo, Diego, especificamente, hoje, qual seria o tamanho dessa redução de tempo para quem trabalha com esse modelo de compostagem e qual seria a principal característica para iniciar nesse tipo de trabalho, nesse tipo de compostagem? Então, a questão da redução do tempo, ela é relativa ao manejo que pode ser realizado, né? E também ao material que está sendo utilizado. Então, esse processo de compostagem, ele acaba sendo muito customizado para cada situação, né? A gente coloca que ele pode ser reduzido em até 3 vezes, né? Mas é claro que varia do potencial, né? Das ferramentas que estão à disposição aí, no caso, né? Seja do produtor rural, seja da indústria, né? Para estar realizando todo esse processo, né? Então, só como um exemplo, a gente consegue pegar, às vezes, uma compostagem que antes era feita aí em 120 dias, às vezes até 180 dias, e trazer para 30, 40, né, ou 60 dias em média, né? E a outra pergunta, né, como que a pessoa poderia, né, como que poderia entrar dentro desse processo, né? Primeiramente, procurar a assistência técnica, né, que tem que ter um manejo associado, e a tecnologia biológica que seja eficiente para conseguir acelerar esse processo da compostagem. Tá certo, Diego Pelizari, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Obrigado por estar conosco. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Você acompanhou aí informações a respeito de compostagem, algo muito importante na produção rural e principalmente trazendo benefício para o meio ambiente, também em relação à questão do tempo e uma utilização bem menor ou nula de água. Falamos agora do estado do Paraná, em relação aos números do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado. Olha, os números para o desenvolvimento do milho no Paraná não poderiam ser piores. Olha só, chegou até 1% de colheita sobre o milho de segunda safra, o mesmo número que se tinha na última semana, e a qualidade das lavouras segue em patamares, historicamente falando, muito baixos. É o que nós vamos mostrar agora para você. Você tem aqui conosco as lavouras de milho de segunda safra do estado do Paraná, 32% delas em condições ruins ou muito ruins. 46% em condições médias, 22% em condições boas. Essa é a situação que nós trazemos aqui sobre o estado do Paraná e que você acompanha no Agricultura BR. Você vê ali claramente a estabilidade em relação à última semana, mas fica muito evidente que a qualidade das lavouras é pior sobre o aspecto histórico. Falamos ainda, de certo modo, do Paraná, e agora que já passou
de certo modo, esse período de maior seca no estado e que afetou diretamente as lavouras, agora há risco de geadas. Temperatura segue caindo, houve a chuva, isso dá uma controlada nessa possibilidade, mas nós quisemos saber com o pessoal da Somar Meteorologia qual que é o risco de geada sobre as principais áreas de produção de milho segunda safra no país, mas principalmente Mato Grosso do Sul e o Paraná, e a Renata Ferreira nos traz as informações. Renata. Fabiano, a produção de milho segunda safra foi muito prejudicada esse ano, não só com a irregularidade da chuva lá na safra de soja, que fez com que atrasasse o plantio do milho, como também com as pragas, como a cigarrinha, né? E agora a preocupação dos produtores, com o pouco que resta no campo, é com o efeito das geadas. Mas nesses próximos 5 dias, o risco para geada é baixo entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e também Minas Gerais. Tem uma onda de frio por volta do dia 12, mas o sistema não consegue aí avançar para o interior brasileiro. No sul do Paraná, as temperaturas ficam baixas, mas ainda tem muita umidade aí para ocorrer geadas. Em Palmas, no Paraná, se ocorrer, será algo muito pontual por volta do dia 12 de junho, quando as temperaturas ficam bem mais baixas e a chuva aí dá uma trégua, mas como eu disse, né, será um evento bem pontual. Entre os dias 13 e 17, os valores das mínimas seguem entre 9 e 15 graus, ou seja, também sem chance para geada no centro do Brasil. Mas há possibilidade para o sul paranaense ainda em pontos bem isolados e com fraca intensidade. E só no último período que os modelos de previsão indicam a possibilidade para geada moderada no sul do Paraná. As outras regiões de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais não devem sentir o efeito do ar polar. Fabiano, vale lembrar que para a formação de geada é necessário que algumas condições ocorram aí ao mesmo tempo, como noite de céu limpo, ou seja, sem nuvens, sem ventos e temperatura do ar abaixo de 3 graus. É com você. Tá vendo? Olha só. E aquela estiagem no norte do Paraná, principalmente, trouxe estragos, perdas absurdas para o produtor de milho. Tanto é que, como eu já tinha dito durante aí as últimas semanas, tem lugar que não vai passar colheitadeira, seria só gasto de equipamento e combustível. Nessas áreas, ou alguma delas, teve uma ressemeadura, teve uma semeadura de trigo sobre o milho que não vingou, e quem nos mostra essa situação é o repórter Mauro Andrade. Sertanópolis é um município aqui do norte do Paraná que planta o milho safrinha na sucessão da soja. Mas esse ano, por conta da estiagem, está ocorrendo muitas perdas. Rui Marco de Souza, ele é engenheiro agrônomo e presta assistência para alguns produtores da região. Rui, como é que está a situação do milho aqui no teu município? Mauro, a situação do milho no município de Sertanópolis, como em boa parte do norte do Paraná, ela está extremamente prejudicada. A gente tem áreas com perdas de 60%, 70%, áreas com 90% de perda e áreas como essa que estamos aqui presente. A gente viu que o produtor desistiu da cultura do milho porque ela seria inviável, nada de rentabilidade, perda total, dessecou o milho e plantou o trigo em cima. Para a gente, como engenheiro agrônomo, é um fato muito triste, porque o agricultor teve o custo de instalação da sua lavoura de milho e teve um prejuízo enorme. Ele entra agora com o trigo na tentativa de recuperar uma parte desse prejuízo. Eu tenho 35 anos de profissão e eu não me recordo de ter visto uma situação dessa. O produtor aqui ainda ele teve a felicidade de não ter usado o herbicida residual na cultura do milho, que isso com certeza iria prejudicar a cultura do trigo. Como a estiagem foi tão grande desde o início da implantação, ele não fez a utilização desse herbicida. E o trigo veio bem, nasceu bem, vocês vão poder ver aqui as imagens, e vem desenvolvendo bem. A gente espera que o clima ajude e que esse trigo consiga produzir bastante. O milho e a soja tiveram um aumento de preço superior a 100% nos últimos 12 meses. Este percentual não foi repassado ao consumidor final, de modo que o produtor de frango está trabalhando com margem negativa.
A região norte paranaense é uma região tradicional em produção de trigo de qualidade. Esse trigo de qualidade do norte do Paraná abastece os moinhos do Paraná e abastece moinhos do estado de São Paulo e muitas vezes até do Rio Grande do Sul. Vem buscar trigo aqui quando tem algum problema regional. Ok, Rui. Obrigado pelas informações. Então, resta agora aguardar para ver se o tempo vai colaborar para chegar a essas produtividades que você falou. De Sertanópolis, no Paraná, Mauro Andrade. E no próximo bloco do Agricultura BR nós vamos falar sobre café, mercado futuro, mercado físico para o Conilon, também para o Arábica. Você vai saber como é que está essa situação lá na Colômbia e ao vivo o analista da Stonex, Fernando Maximiliano, participa conosco e fala sobre o mercado por aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, que vai para o intervalo, mas volta já. E o assunto por aqui no Agricultura BR agora é café. Vamos falar um pouco a respeito de mercado, expectativas em relação ao Brasil, uma produção menor de arábica, também as questões internacionais que nós temos de momento, como Colômbia, por exemplo, que não está conseguindo fazer os seus embarques de maneira correta, tem tido algumas suspensões em relação a esse mercado, mas principalmente como é que vêm as coisas aqui no Brasil e os negócios, principalmente. Para falar sobre esse assunto, nós vamos recebemos nos nossos estúdios de maneira virtual o Fernando Maximiliano, analista da Stonex. Fernando, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e eu quero saber, antes da gente começar a conversar especificamente sobre os temas, qual que é o seu entendimento neste momento sobre o mercado de café aqui no Brasil em relação a negócios e também a preços. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, o mercado de café, né, a gente viu uma tendência fortemente altista nos últimos meses, nas últimas semanas. Os preços de café chegaram a romper, café arábica, chegaram a romper o nível dos 160 centavos de dólar em Nova York. E essa história do café, ela começa lá no segundo semestre de 2020, né? Quando a gente teve aí o clima, né, sob efeito do Laninha, que provocou aí um atraso nas chuvas e gerou problemas na florada do café aqui no Brasil. E o Brasil já estava, né, está caminhando para um ano de bienalidade negativa, o que é natural, mas essa questão do clima acentuou esse cenário. Nos primeiros meses de 2021, também observamos um clima adverso, e isso tudo tem corroborado, né, para uma redução importante na produção brasileira, e isso tem impactado, sim, o balanço mundial, a expectativa que o mercado tem, né, para o balanço no próximo ciclo safra. Tá certo, Fernando. Fernando, e aí pensando na questão principalmente internacional de momento, você falou a respeito da valorização, nós temos hoje valorização para o arábica, né? Hoje especificamente nesta quarta-feira, pelo menos há alguns minutos eu via o café recuar em Nova York. Entretanto, nós temos esses valores mais altos, os estoques da Bolsa de Nova York estão menores, há essa questão também internacional da Colômbia, né, que é o segundo maior produtor, é muito específica, muito pontual, é claro, mas como que todos esses parâmetros que eu falei, somados a essa produção menor de arábica aqui no Brasil e uma expectativa de consumo maior também, pelo menos de acordo com a maior parte dos especialistas, como é que isso impacta no preço desse café aqui no Brasil e nessas negociações, como é que o produtor está negociando o café que parece que está vindo a conta-gotas? Sim, sim. Bom, no mercado nacional, né, a gente sabe que os preços eles têm uma boa correlação com o mercado internacional. Então, basicamente, a gente vê um reflexo do que acontece lá fora. E no ponto de vista do mercado internacional, você disse, realmente a gente viu uma correção, tem visto uma correção nas últimas sessões,
mas do ponto de vista fundamental, existe essa perspectiva positiva. Essas correções são técnicas, né? Inclusive, neste momento, o mercado, como eu havia dito, o mercado segue com uma expectativa de um balanço negativo no próximo ciclo. A questão da Colômbia também tem impactado, porque uma série de protestos, né, provocou aí o atraso. Mais de 800 mil sacas deixaram de ser exportadas à Colômbia, de acordo com os dados até mesmo da Federação Nacional dos Cafeicultores da Colômbia. Então, isso é uma coisa que tem também contribuído para impactar esse mercado, mas neste momento o mercado ele segue corrigindo um pouco mais lateral. Existem alguns fundamentos que devem ser divulgados nas próximas semanas, que irá ditar a tendência do mercado. Primeiro que o mercado espera, né, nessa semana, os dados de exportação do Secafé aqui do Brasil. É realmente uma informação muito importante. No próximo dia 15, a gente tem a divulgação dos estoques nos portos americanos, e isso nos dá esse dado, né, nos dá uma noção do que está acontecendo na questão do consumo, que a gente já tem essa perspectiva, esse sinal de que o consumo segue fortalecido em meio à reabertura das economias. E no dia 18, o USDA, o Departamento Americano de Agricultura, né, vai divulgar o relatório deles para o balanço de oferta e demanda global. E essas informações, com certeza, vão ditar a tendência do mercado a partir daquele momento. Fernando, nós temos, quando são apresentados os números, principalmente por órgãos oficiais, Conab aqui no Brasil, o Departamento de Agricultura norte-americano, nós temos ali diferenças de metodologia, mas que mostram, apontam para algum caminho. Tomando hoje o que nós temos de realidade, eu estava até recebendo aqui, a gente está ao vivo, e o cafeicultor, o telespectador, vai mandando informação e o pessoal está falando sobre redução aqui, pediu para perguntar para você aqui sobre redução em algumas áreas de produção de café tradicionais em Minas Gerais, principalmente no Cerrado Mineiro, muita gente optando por outras culturas. Se essas situações em médio prazo não afeta a produção brasileira e principalmente essa oferta global que você comentava há pouco. Sim, com certeza. O Brasil, né, igual comentei, a produção brasileira ela vai ser menor nesse ano, acentuada devido a essa questão do clima além da bienalidade. A gente viu aí as estimativas apontam para uma redução de 20% na produção brasileira de café de forma geral. A queda é bem maior, né? Na verdade, a queda é grande na produção de café arábica, enquanto a produção de café conilon não tem uma queda. As estimativas apontam até para um incremento na produção de café conilon, café robusta, mas, de fato, a redução na produção de café arábica é acentuada. E isso, Fabiano, se reflete na perspectiva do balanço de oferta e demanda global. Olha só, o USDA recentemente divulgou o relatório dos adidos deles em 15 países produtores, e incluiu o Brasil, a Colômbia, o Vietnã. E se a gente pegar, ainda tem dados para serem divulgados, então esse é um balanço parcial, mas se a gente pegar os dados que foram divulgados até o momento, existe uma perspectiva de redução na produção mundial de mais de 11 milhões de sacas, aproximadamente 7% na produção mundial. Isso é um dado parcial, mas de forma geral, a grande redução vem da produção brasileira. Inclusive, até mesmo o relatório do USDA aponta para um incremento na produção, por exemplo, do Vietnã, de mais de 6%. Então, aí dá para a gente notar como que essa redução na produção brasileira está, sim, impactando toda essa perspectiva para o balanço de oferta e demanda global. Fernando Maximiliano, obrigado pela participação na Agricultura BR, no Canal do Boi. Você é sempre bem-vindo. Uma boa tarde a você. Eu que agradeço e fico à disposição. Aí conversamos com o analista da Stonex e sempre esclarecedor ouvir o especialista falando sobre o mercado. Vamos dar uma olhada agora no mercado ao vivo. Bolsa de Nova York, nós temos queda no dia de hoje e a posição de julho está em $1,56 mais 50 libra-peso. Setembro, $1,58 mais 60. Dezembro, 1,61 mais 50. E março, $1,63 mais 90 por libra-peso. E eu
eu comentava agora com o Fernando Maximiliano a respeito dessa situação da Colômbia, que passa por esses protestos. É uma questão social interna da Colômbia, de manifestação da sua população, mas que tem impedido os embarques de a maior parte dos produtos que são produzidos por lá ou que são entregues na Colômbia. E aí a Colômbia é o segundo maior produtor de arábica do mundo, tem uma consideração enorme pela qualidade daquilo que é produzido por lá, isso pelos consumidores, e por lá está com dificuldade. Já é uma reclamação constante de quem importa café colombiano e muitos contratos começam a ser suspensos. De acordo com uma instituição que representa o setor do café no país, deve-se ter uma perda somente nesses embarques de 500 milhões de dólares. Falo agora a respeito de café robusta, rapidamente, Bolsa de Londres na tela. Nós temos aqui posições em queda no dia de hoje, caindo cerca de 1%. Julho, 1.580 dólares a tonelada, setembro, 1.607, novembro, 1.625 dólares e janeiro, 1.641 dólares a tonelada. E a Marfrig anunciou recentemente a aquisição de uma parte importante da BRF, outra gigante no complexo agroindustrial de carnes aqui no Brasil. Sobre esse assunto, Sara Kirchhoff conversou com o professor da Fundação Getúlio Vargas, que explica esse momento e o que isso representa, principalmente na análise que é feita pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Veja. Gésner Oliveira, da GO Associados, também professor da Fundação Getúlio Vargas e ex-presidente do CAD, está conosco pela internet, falando aqui de São Paulo. Gésner, primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal do Boi. E eu começo te perguntando se essa aquisição da Marfrig, em torno de 30%, né, da participação acionária da BRF, se ela por si só já abre uma investigação no CAD ou como que funciona esse tipo de procedimento. Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal do Boi. Olha, um grande prazer falar com o canal do Boi. Essa operação é uma operação que precisa ser notificada ao CAD. De fato, ela foi notificada ao CAD no final de maio, como estabelece a lei. Não se trata de uma investigação, mas o CAD tem que dar uma autorização para que operações de grandes empresas, né, que faturam a partir de um certo patamar, elas sejam analisadas do ponto de vista concorrencial, ou seja, o CAD vai verificar se não há um risco para a defesa da concorrência. Trata-se de uma verificação usual que o CAD faz em várias transações dessa natureza. De certa forma, isso é para manter o mercado saudável, né? Vamos dizer assim, Gésner. Exato. Na verdade, o CAD zela pela defesa da concorrência, ou seja, que os mercados eles sejam competitivos, que haja competição no mercado. Então, uma empresa não pode fazer várias aquisições e dominar o mercado. Ela precisa apresentar a operação ao CAD. O CAD verifica se não há esse risco à concorrência, um risco de monopolização, um risco de fechamento do mercado. E, neste caso, envolvendo duas grandes empresas da cadeia proteica, ele vai analisar se a Marfrig, detendo uma participação significativa, não tem o controle, naturalmente, mas uma participação significativa na BRF, se isso representaria um problema para a concorrência. É algo para ser feito segundo o guia de análise de operações de concentração do CAD, que é amplamente conhecido e certamente será aplicado. Gésner, já houve alguma situação parecida aqui no Brasil no passado envolvendo processadoras de carnes ou frigoríficos e como que foi, se sim? Olha, já houve operações no passado. A própria BRF é fruto de uma fusão da Sadia com a Perdigão, foi um caso bastante comentado. Existe um termo de compromisso de desempenho que foi uma condição para a aprovação daquele ato, naturalmente será levado em consideração. No mercado também de carne bovina, houve várias operações. O
que o CAD vai analisar, primeiro ele vai falar, bom, quais são os mercados envolvidos, né? Será o mercado, o termo técnico é o mercado relevante. Qual seria o mercado relevante? Seria o mercado de carne bovina, comparando com o mercado de carne suína, comparando com o mercado de aves, ou se trata de um mercado mais amplo, de uma cadeia proteica? Isso são discussões que o CAD vai ter do ponto de vista técnico e certamente vão orientar a decisão final. Gessner, exatamente nessa linha que você está falando, no caso de acontecer uma fusão entre as duas companhias, pode-se exigir, aí pode-se haver uma exigência por parte do CAD de que algumas marcas sejam retiradas do mercado? Olha, há várias possibilidades, né? Essa transação, na verdade, não se trata de uma fusão, mas uma aquisição de uma parcela significativa. Seria no caso de haver uma fusão no futuro. Caso venha a ocorrer uma fusão no futuro, é possível, sempre há um cardápio de possibilidades, né? O CAD pode aprovar, entender que não há risco à concorrência, o CAD pode aprovar com restrições, como ele fez no caso da BRF, por ocasião da fusão de Sadia e Perdigão, eventualmente pode estabelecer uma condição de desinvestimento, de venda de marcas, isso já foi feito no passado. Ou, eventualmente, caso entenda que há sérias restrições à concorrência, pode proibir a operação, como também já ocorreu em outros casos. Para finalizar, você enxerga que há uma concentração no mercado de proteínas, no mercado de carnes, no Brasil e no mundo? É uma tendência para um futuro próximo? Olha, há uma tendência, há muitas economias de escala, consequentemente, há uma tendência à consolidação do mercado. É preciso haver um equilíbrio. Essa concentração não pode comprometer a defesa da concorrência. Eu acho que esse equilíbrio que tem que ser buscado e certamente vai pautar a análise do CAD. Entendido. Gessner, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e pela disponibilidade em conversar com a gente. Obrigada mesmo. É sempre um prazer conversar com o Canal do Boi. Prazer é nosso. De São Paulo, Sara Kirchhoff. Encerrando essa edição do Agricultura BR, eu convido você para um grande evento que acontece na noite de hoje com transmissão pelo Agrocanal e vai ocorrer aqui dentro da nossa casa, dentro do Sistema Brasileiro do Agronegócio, no Espaço Gourmet. Eu falo do Encontro de Jovens da Agropecuária, que é uma realização do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso do Sul, e traz aí também o apoio da FamaSul e da Comissão FamaSul Jovem. Um grande abraço para os meus amigos aí da instituição. Entre as atrações de hoje, que vai ter discussão, debate entre os jovens participando de todo o país, nós vamos ter a palestra de Dado Schneider, ele que é mestre e doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, que tem uma linguagem inovadora e impactante e vai falar aí para os jovens produtores, aqueles que vão tomar conta aí do nosso agronegócio no futuro. Eu vou estar acompanhando tudo de casa também, eu espero que você também acompanhe, caso não esteja fazendo negócios, é claro, aqui pelo Canal do Boi, nos nossos leilões. Encerro esse programa, hoje o programa é dedicado ao nosso colega Lucas Marques, que está de aniversário, ele que tem que, assim como eu, ouvir a nossa coordenadora Naira Apache bravo o dia inteiro. Grande abraço a você, Lucas, um grande abraço a você também que nos acompanhou durante todo o programa de hoje. Um grande abraço e a gente volta na terceira edição às 16 horas. Até lá!